Se posiciona, olha pro cronômetro e ainda deixa a bola rolar. E a bola ficando aí pra equipe do Avaí. Disputada a jogada. Olhou pela segunda vez aí pro cronômetro e ainda não parou o jogo. Não terminou o fim do jogo. Agora sim, coloca o apito na boca. Vai trilhar a cobrança. O apito aí pra cobrança da falta. Em favor do time do Avaí, não. Termina o jogo. Boca, o tempo acabou. Acabou mesmo, Doidinho. Agora acabou, Doidinho. 49, acabou, Ceará perdeu, 4-2, mas vamos ganhar na próxima. Muito bem, vamos ao lance final aqui na A3 FM. Adriano Júnior. Aí deixa pra mim que aqui a programação do Sabadão é muito fora do normal. Avaí, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. Você fechado no som da 3FM, com a equipe Bola na Rede, futebol Bola na Rede. Não deu pro Ceará, 4-2 pro Avaí. Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão deixando o gramado da ressacada depois de mais uma derrota. Tava 4-0 e o Rodrigo Cavalcante está na saída dos jogadores. Por aqui o goleiro Renan. Colocaram o Bill na frente, forçaram realmente o ataque. Conseguimos segurar. Nós tomamos 2 gols, 2 bobeiras nossas, mas no final o que vale são os 3 pontos e a vitória que veio. O time está seguindo da forma que você está imaginando para poder alcançar? Sim, estamos evoluindo, estamos crescendo, principalmente dentro de... Falando o goleiro Renan, vitória de 4-2 da equipe do Avaí. O goleiro Renan, que se machucou no lance do primeiro gol marcado pelo Bill. No lançamento feito, o Renan se machucou, falando sobre esse bom momento vivido pela equipe do Avaí e a equipe alvinegra, que foi derrotada no jogo desta tarde, Adriano. Acerta o Rodrigo Cavalcante na saída dos jogadores, depois dessa derrota do Ceará, mais uma na Série B. São 2 derrotas consecutivas. O vovô tem que reagir, né? Tá na hora, né? E tem que ser terça-feira, não tem que pensar muito não. Terça-feira contra o Goiás, a próxima rodada pro Ceará em campo às 7h15 da noite. E a galera vai esperar uma apresentação melhor, uma vitória aí alvinegra contra a equipe do Goiás. O Goiás que empatou ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brasil de Pelotas. O jogo foi em Tubiara e no estádio JK. Temos empate do Bahia em São Januário. Nesse momento, o Vasco fez 2-0 no Bahia e o Bahia agora chega ao empate, né? No finalzinho da partida, finalzinho em termos, né? Porque ainda tem jogo ainda, o jogo lá começou 4h30, diferente dos jogos das 4 da tarde, onde desse sábado que todos já foram concluídos, como a derrota do Ceará 4-2 pro time do Avaí, o empate entre Joinville e Londrina na Arena Joinville. E tivemos a vitória, mais uma, hein? Atlético Goianiense tá impossível. Venceu o clássico 2-1 no Serra Dourada, vencendo o Vila Nova. Júnior Viçosa, Pedro Bambu fizeram os gols do time de Marcelo Cabo, que segue lá em cima no topo da tabela. O Atlético Goianiense, com esse empate do Vasco, passa a ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem um tempo a mais para tentar fazer o terceiro gol e retomar a ponta da tabela. Mas no momento, o Atlético Goianiense, 12 pontos, é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem em segundo lugar com 10 pontos. O Bahia, com esse empate, vai a terceira colocação, estava em quarto no começo da rodada com 8 pontos, e o Avaí com essa vitória. E olha só, imediata reação do Vasco, faz o terceiro gol, o Vasco da Gama em São Januário, 3-2, retomando a ponta da tabela. O time do Cruz Maltino, né, é favorito para conquistar a Série B e está fazendo jus a isso, vencendo o Bahia. Jogaço lá, em 5 gols. Nenê marca o terceiro gol do Vasco. O Vasco vai vencendo o Bahia por 3-2. Estamos no segundo tempo dessa partida. Ainda hoje pela Série B tem Paysandu e Luverdense, Bragantino e Tupi. Esse jogo que os jogos acontecem 9 da noite. O Paysandu joga na Curuzu, em Belém, contra o Luverdense. E o Bragantino em casa, no estádio da Bisão, em Bragança Paulista, recebe o Tupi de Juiz de Fora. Aqui é o lance final. Você ligado nos 91,3 da 3FM. Está procurando divisória ou forro PVC? LC Montagens tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Orçamento grátis, tudo no cartão. 98777-2015. Madeireira Ceará, compensados MDF, madeirites, portas
madeiras e ferragens em geral. Castelo de Castro 1138, São Cristóvão 3269-6611. Direção Nilcélio Alves. JC Construções, ou PVC R$15,90 o M2. Porta trabalhada montada somente R$480. Porta Paraná montada R$149. Cimento Poti ou Apodi R$17. Rua Professora Letícia Marques 2640 em Capuã, Caucaia. E veste o seu caminho para o futuro. Cursos técnicos para dar um upgrade na sua vida. 3022-0065. Bola rolando na Série B somente para Vasco da Gama e Bahia. O Vasco na frente 3-2. A Série A do Campeonato Brasileiro com um jogo às 4 da tarde, o clássico lá em Minas Gerais, que já foi encerrado e terminou empatado. Cruzeiro 1, gol de Arrascaeta, e Vitor Rangel fez o gol do América Mineiro. Terminou empatado o clássico lá em BH. Atlético Paranaense e Figueirense jogam daqui a pouco às 6:30 da noite na Arena da Baixada. Tem Chapecoense e Santa Cruz na Arena Condá, em Chapecó, interior de Santa Catarina. Edmilson Maciel, mais uma derrota do Ceará, a segunda consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terminou o primeiro tempo perdendo por 4-0, aliás, por 3. Abriu o segundo tempo tomando logo um gol logo de cara. As mudanças do Sérgio, de certa forma, surtiram efeito, né? O time conseguiu marcar 2 gols, não surtiu o efeito esperado para de repente conseguir o empate, mas o time pelo menos tirou, né, o 0, não foi aquela goleada cachapante de 4, de 5, que poderia de repente rolar se o time continuasse com aquela atitude do primeiro tempo. É verdade, Adriano, o primeiro tempo foi um desastre, né? O Ceará fez 4 ataques, não marcou, o Avaí fez 4 finalizações e marcou 3. Quer dizer, a coisa aconteceu ali em 6 minutos, estava resolvido o problema pro Avaí. Aí o Ceará, o que o Sérgio fez? Tinha que fazer, precisar ou calça de veludo ou meia de fora, mais ou menos por aí, né? Ele colocou um atacante, tá certo? Tirou um lateral, deixou o time com Baraca na zaga, tá certo? Saiu o Sandro, que falhou. O Sandro na primeira, ele tentou tirar a bola, não alcançou, e aí perdeu o tempo da bola, o William fez o gol. O segundo ele entregou, ele fez um lançamento, aquilo que no futebol, o beabá do futebol não permite aquilo. Você cruzar a bola ou tentar atrasar, rasteira, com o adversário mais perto de você do que seu companheiro, ele foi de uma infelicidade naquela jogada. E aí foi sacado, entrou o Bill no lugar dele, tirou o lateral esquerdo, colocou o Eduardo lá, o Cametá entrou na direita. Então, na base do desespero, foi lá, reagiu e marcou 2 gols dos males o menor. Paulo Benjamin Quintela também está conosco aqui nesse lance final, aqui na 91,3, 4-2 para o time do Avaí. Uma postura diferente do Ceará, que foi inclusive prejudicado pela arbitragem. O Bill marcou um gol e foi mal anulado. Pois é, Adriano. Não. Pois é, mais uma vez o time domina e não consegue traduzir todo esse domínio do jogo em gols. Infelizmente o Ceará, mais uma vez, pelo menos no primeira etapa do jogo, o Ceará dominou e não conseguiu traduzir isso em gols, né? E isso atrapalhou muito no decorrer da partida. O que acontece? Sandro falha no primeiro gol, falha de uma forma grotesca no segundo gol, e logo em seguida 3 gols em 6, 7 minutos. Isso desestabiliza qualquer equipe, né? E foi assim que aconteceu com o Ceará. Mais uma vez ele deixou escapar um ponto, né? Foram em 12 pontos disputados, Ceará conquista 4 apenas. Isso é ruim para o início de uma competição, mas claro que o Sérgio ainda poderá fazer algumas modificações. Só uma observação, um adendo, em relação ao ataque. Claro que a situação atípica da partida não favorece tanto, mas está comprovado que é possível Rafa Costa jogar com o Bill na frente. É possível, os dois atuaram nesse segundo tempo e criaram muitas situações. Não foi uma forma meio desesperada para os dois atuarem juntos, não? Você não acha? Eu acho que não. Acho que a forma desesperada foi ter tirado... Né? Como o Edmilson falou, tava perdendo de goleada, tinha que atacar para diminuir. Pois é, não, concordo com você, mas deixa eu tentar explicar, porque o desespero dele foi ele tirar o Sandro e colocar o Bill. Isso foi desespero, não botar o Bill.
Bill. O Bill entrou quando deveria ter entrado, agora ele sacou a peça errada, ele tirou o Sandro quando não deveria ter tirado. Era para ter tirado, por exemplo, o Alex Amado, que não fez nada na partida, não foi nem citado, correu muito, mas mal pegou na bola, mal criou, mal finalizou, enfim. O Bill deveria ter entrado realmente. O desespero dele foi tirar um zagueiro e colocar um atacante como o Bill, tanto é que ele logo em seguida entrou com o Everton Páscoa para poder corrigir o erro dele. Lance final, você ligado aqui nos 91,3 da 3 FM, depois da derrota do Ceará lá em Santa Catarina, 4-2 pro time do Avaí. Liga dos Campeões permanece 0-0 na prorrogação. No tempo normal foi 1-1 Real Madrid e Atlético de Madrid. O Sérgio Ramos marcou o gol do Real Madrid e o Carrasco empatou pro Atlético de Madrid. Tá 0-0 na prorrogação. Eu pensei até que a FIFA já tivesse banido a prorrogação dos jogos profissionais, né? Acho isso até um tanto desumano. É isso que eu queria falar. É inadmissível no nível, na intensidade com que o futebol é jogado hoje, você obrigar os times a jogarem 30 minutos além daqueles 90, que já é um esforço supremo. Tá certo? Isso é um absurdo. Infelizmente a FIFA ainda admite esse tipo de coisa. Não era para ser proibido prorrogação. Essa que é a realidade. Crie regras que obedeçam critérios justos no decorrer da competição e quem for melhor seja campeão. Nunca submetendo jogadores a esforço supremo. Vamos ao sempre otimista J. Rômulo, que o time terminou perdendo 3-0 no primeiro tempo, tomou 4, mas ele não perdeu a fé. O time marcou 2 gols, Jota foi prejudicado pela arbitragem. Foi uma outra atitude, né? Esse time do Avaí também, se a gente observar, não tem esses times todos, né? Para vencer de goleada o Ceará. O que será que aconteceu hoje? Um acidente de percurso, será? Olha, Adriano, eu acho assim, que o Sérgio Soares, ele começou errando na escalação do Ceará, né? Na minha opinião, não poderia ter deixado o Cametá fora. Tudo bem que o Baraca deveria ter entrado no lugar do Marino, que não jogou até agora, não mostrou a que veio no Ceará. Se ele coloca o Cametá para jogar, o Baraca ficaria ali para marcação e para compor o sistema defensivo do Ceará numa arrancada do Cametá, que a rigor é um jogador que busca o ataque. Ele pode ser ruim na marcação, mas é um jogador que sempre busca o ataque, então não poderia ter tirado o jogador Cametá da titularidade da equipe do Ceará. Para mim, o Sérgio Soares escalou mal a equipe do Ceará. Como é que ele quer entrosar um time se ele muda a cada jogo o sistema de jogo, não é? E a gente sabe que na Série B vai requer o quê? Requer que o time tenha entrosamento, porque não tem tempo para treinar. Se não, vejamos, o Ceará joga hoje sábado, terça-feira já pega o Goiás aqui. E vai acontecer até terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. Idas e vindas, viagens e voltas, né? E o Ceará não vai ter tempo para treinar. Então como é que vai entrosar esse time mexendo a cada jogo? Para mim, o erro do Sérgio Soares foi esse, mexer no time. Tinha perdido aqui de 1-0 para o Atlético Paranaense, mas em 3 jogos o Ceará havia tomado 3 gols. No que ele mexeu hoje, ele tomou 3 em 6 minutos de jogo. 30, 36, 36, né? O time do Avaí fez 3 gols da equipe do Ceará. Então, prova o seguinte, esse time do Avaí não é também essas coisas todas não. É porque ele pegou facilidade. Pegou facilidade para fazer 3 gols. E fez até o 4º no início do primeiro tempo. Eu vou acreditar, ou melhor, deve estar na conta aí do Sérgio Soares essa derrota. Porque ele mexeu, ele escalou mal, até que mexeu bem, mas também a surpresa do Eduardo na direita foi demais, né? Ninguém esperava, né? Até nem treinou, tem que buscar saber o que foi que aconteceu, né? De repente nos bastidores, porque fica complicado, né, Jota? A gente dá crédito nessa alteração que nem sequer foi treinada, foi testada durante a semana. E o nosso Rodrigo Cavalcante, até perguntado, disse, né, que ele treinou a semana toda com o Cametá e colocou o Eduardo. E a prova que o Cametá não estava doente, não sentiu nada, poderia ter sentido um distúrbio estomacal, tudo bem, uma virose, mas tá aí que ele entrou no segundo tempo, né, o Cametá. Então foi pura decisão do Sérgio Soares, e pra mim errou, mais uma vez vou repetir, errou na formatação do time do Ceará para esse jogo aqui. Nas mexidas, aí foi desespero, e o time do Avaí, ele fez 4 gols e deu aquela arrefecida, não precisava mais fazer gols. Daí também a reação do Ceará, não foi porque ele mudou o time que o Ceará reagiu não, aquilo que o Edmilson falou, o brilho dos jogadores. Pô, nós estamos perdendo de 4-0,
Vamos tentar encostar aqui nesse marcador, perder, mas não perder no zero. Não por mudanças feitas aí pelo Sérgio Soares. Agora, eu volto também a dizer, e você nem perguntou, mas já vou me antecipar. Eu me lembro que eu estava num jogo e você me perguntava no finalzinho nos comentários, era eu, Rez e o nosso Laércio. Aí me perguntaram, o Adriano me perguntou, né, sobre o elenco do Ceará. Eu disse, com esse elenco aí, o Ceará vai lutar para não cair. Com esse elenco aí. Agora, se quiser brigar para subir, vai ter que contratar. E disse aquilo que o Edmilson aqui falou hoje. Bons jogadores, não são bonzinhos não. Bonzinhos não, tem que ser bons. Para chegar e ser titular, meu amigo. Não adianta trazer jogador que venha só somar. O Ceará não tá precisando de matemáticos nem professores, não. Tá precisando de um jogador para vestir a camisa e dizer, essa aqui é minha e daqui eu não saio. Só se eu contundir ou tomar cartão amarelo ou for expulso. Mas trazer jogador para compor elenco, o Ceará já tem. Esse aí compõe elencos. Alguns desses aí. E alguns merecem ser titulares. Mas tem que trazer para ser titulares. E, mais uma vez vou dizer, para mim, essa derrota, o culpado foi o Sérgio Soares. Mexeu no time, não era para ter mexido no time, não. O Avaí não é essas coisas todas. Se ele vai para agredir o Avaí, ele poderia tomar um gol. Mas ele tomou foi 3, uma lapada só, e nem agredindo estava, né? Porque teve ali um começo até de enganação, mas não resolveu porque não fez. Mas é isso aí, Adriano. Tá legal, o J. Rômulo que trouxe as emoções da derrota do Ceará, 4-2, mais uma na Série B, a segunda derrota, hein? E a gente volta a falar já do Ceará porque nós teremos o amistoso da seleção brasileira, né? O amistoso da seleção brasileira amanhã, 10 horas da noite, o último amistoso antes da estreia da Copa América Centenário, que acontece na semana que vem. Começa de novo. Oportunidade para os saudosistas voltarem a ver um jogador que eu achava até que já tinha abandonado o futebol, tal, há uns 5, 6 anos atrás. O Kaká, né? Tá na seleção brasileira. Tá na seleção, né? Ele que é um dos promotores da Major League, que é a Liga de Futebol Americano, que é a principal de lá. Então é uma espécie de lobby, uma espécie de marketing dos americanos, junto com a CBF. Deve ter rolado aí uma graninha também, né? Não sei pra quem, né? Tá certo? Mas certamente não vai passar no Lava Jato. Pra mim não foi, não. Pois é, aí a cara da seleção brasileira, o hino nacional sendo interpretado pela grande Vanusa. Essa seleção, o J. Rômulo, tem credibilidade? Essa seleção do Dunga, antigamente todo mundo sabia a escalação da seleção, né? Hoje é complicado você imaginar. Tá complicado, Adriano. Eu, sinceramente, eu não acredito numa boa competição por parte do Brasil, não. Nem por mais otimista que eu seja, mas não dá. Eu acho que teriam outros jogadores para serem escolhidos, serem convocados para essa seleção, mas eu não vejo o Kaká assim como ex-jogador, não. Até discordo um pouco do Edmilson. Para mim não é um bom jogador, né? Tem 34 anos, mas tem muitas convocações de jogadores aí, muita convocação de jogadores que... exatamente. Não reclamei, não. Eu só convidei os saudosistas, porque eu, por exemplo, eu não sabia que o Kaká estava jogando lá. Nunca mais tinha visto nada. A televisão passa tudo aqui. Os Estados Unidos tem uma liga lá que faz um futebol exibição. Aí levou o Beckham recentemente, agora leva o Kaká. E jogadores. Até porque eu não sabia, eu achava que o Kaká já tinha parado. Tá legal, Marcelo. Muito bem, mas vamos torcer, né? Agora... Rapaz, depois daquele 7-1, eu fiquei assim... Olha, se você me permite, Jota, eu, Adriano, amigo ouvinte, eu vi essa semana, aliás, eu vi na internet uma entrevista do Rivelino. O Rivelino dizia que seria muito bom que o Brasil não se classificasse para a Copa do Mundo. O repórter perguntou por quê. Ele disse, a primeira oportunidade que nós tivemos para reformular foi aquele 7-1. Esqueceram, passaram a mão na cabeça, mantiveram a mesma diretoria, o homem foi citado lá nos Estados Unidos, foi fiscalizado pelo FBI, está ameaçado de ser preso, e o que é que fizeram? Reconduziram. É a única seleção de todas elas que foram indiciadas como corrupção pelo processo do FBI, que manteve seu presidente, a única é a do Brasil. Aí o Rivelino dizia, se
tivemos a oportunidade de reformular o futebol brasileiro naquele 7-1, foi uma humilhação plena. Não fizemos nada, continua tudo. Ou seja, me permita usar aqui um termo, amigo ouvinte, eu sei que você merece meu respeito, mas mudaram as putas e o cabaré continua o mesmo. Essa que é a realidade. Então o que acontece que o Rivelino diz? Tá na hora de perder uma classificação, coisa que nunca aconteceu. Tantas Copas do Mundo que aconteceram, o Brasil participou de todas. Agora, se fazer isso, se acontecer isso, se fizer isso, se o Brasil ficar fora, pode ser que se tome uma atitude e reformule tudo. Como é, você repetir, Marcelo? Como é? As putas do cabaré o meu. É verdade. Como é que é o negócio? O negócio é sério, rapaz. Olha, mas sinceramente, mas eu acho que o Brasil vai ficar. Acredito que o Brasil vai ficar fora dessa Copa do Mundo. Não que eu torça, quem sou eu para torcer contra, mas porque é o que a gente tá vendo aí, né? Um baixo nível do futebol brasileiro. Pois é, amanhã 10 da noite, o amistoso, o último antes da estreia da seleção na Copa América Centenário, uma Copa América que não está no calendário da FIFA, essa Copa América. Amanhã o Brasil enfrenta o Panamá. Quer ver outra curiosidade, né? O Barcelona não liberou o Neymar para jogar, mas liberou o Messi. O Messi só, né? Se quebrou ontem, talvez não jogue logo de entrada, no amistoso que aconteceu antes de ontem, né? O Barcelona liberou o Neymar, mas não liberou o Neymar, mas o Messi está lá. Vamos voltar a falar da Série B. O Vasco amplia, hein? Faz 4-2 no Bahia. E é mais líder do que nunca, né? Tava no sufoco, fez 2-0, o Bahia chegou ao empate, o Vasco fez 3-2, agora 4-2. Nenê tá jogando muito, tá jogando demais. O Nenê marcou 2 gols que vai dando essa vitória ao Vasco. Os outros 2, anteriormente, o Thales e o Luan haviam marcado os 2 primeiros gols do Vasco. Agora, para chegar a 4-2, Nenê marcou 2 vezes, a exemplo do jogo lá contra o time do Vila Nova. O Vascão na frente, 4-2 pela Série B. Nenhuma surpresa, né? O Vasco fazer essa campanha para vocês, né, a rapaziada aqui do lance final. O Vasco não. A surpresa até agora ainda é o Atlético Goianiense, que tá vencendo, acho que já acabou, né? Venceu, então 12 pontos também. E também o Brasil de Pelotas, que ele tá fazendo também uma campanha razoável. Tá com 7 pontos, se eu não me engano, não sei se já acabou o jogo dele também. Então são 2 times que chamam a atenção e assim, a gente não esperava que ele viesse a fazer uma campanha tão boa, pelo menos até agora, como o Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas. O Vasco com certeza já estava na conta de que ele realmente iria se dar muito bem. Se você me permite, no ano passado, quando terminou aquela participação que o Brasil subiu, logo depois, aqui dentro do nosso programa Faixa Nova do Esporte, o Alex Oliveira trazia informação. A folha de pagamento do Brasil era 150, do Tupi, que era 150 mil reais, do Brasil era 250 mil reais. Duas equipes que não estão fazendo feio na disputa da Série B até aqui, depois dessa rodada, que é a rodada de número 4. 250 mil reais a folha do Brasil de Pelotas. O Tupi tem uma vitória, né? Em 3 jogos tem uma vitória. Mas não tá fazendo feio, não tá fazendo feio. Ele tá fazendo, por exemplo, perder pro Vasco o Rio por 1-0. Por exemplo, como o Sampaio Corrêa, né? Que só goleada. O Bragantino também, que perdeu todas. É verdade. O Brasil tá lá na frente, né? Tá em 5º ou 6º, não sei. Eu esperava que fosse pelo o time montado, pela falta de investimento, eu esperaria que tivesse uma situação do Sampaio, do Bragantino, mas não tá, né? Tá pelo menos nesse início. Agora muita coisa vai acontecer nessa Série B, viu? Muita oscilação, muita equipe que tá lá em cima vai cair, quem tá embaixo tem aquela condição de reagir também. Técnicos. Tem muito cavalo paraguaio aí contratações, que vai, né? Dinheiros, vai acontecer muita coisa. Ficar na pista daqui mais umas rodadas. O futuro dirá. São 38 rodadas, tem muito jogo pela frente aí. Depósito Itaense em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. 3342-0502. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Autopeças Colares, na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, 3290-1277. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, com o telefone 3482-8000. Tem Adrice também na Misterral, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim.
Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85 98802 8826. Edmilson Maciel, a torcida está aí pedindo jogadores, contratações para o Ceará. O que o Ceará precisa? Posições que o time precisa, que está carente. Olha, Adriano, vamos analisar por posição, tá certo? Acho que tá bem de goleiro, isso é inegável. O lateral direito, o Cametá. Bom. Não tem, né? Mas eu queria pelo menos titulares, tá certo? O Cametá muito bom, a dupla de zaga, o Sandro não é esse de hoje não. Falhou porque falhou, futebol todo mundo falha, tá certo? Lateral esquerdo eu tenho gostado do Thalisson. Ofensivamente é muito bom, mas é só bom. Muito bom não, é só bom. Tá certo? Ele é um jogador bom, não é um jogador excepcional. Tá certo? Aí você vai pro meio campo. Richardson tá numa fase extraordinária. Tá certo? Como ele joga com 2 volantes, um saindo, não é, a do Baraca não é essa, decididamente. Se o Marino não acertou, precisa de alguém para ali. E aí, amigo, o ponto fraco, meio campo. Criação de jogada. Aí precisa, tá certo? Aí você tem 2 grandes atacantes. Você tem o Rafael Costa e o Bill, tá certo? E hoje um time se dar ao luxo de ter Rafael Costa e Bill como atacantes, isso é raríssimo. Dificilmente você encontra uma situação dessa, tá certo? Infelizmente o Sérgio Soares não gosta do Bill, deve ser algo pessoal dele contra o Bill, tá certo? Eu até achava, e o Rodrigo está aqui, pode reforçar isso, eu até achava que acontece? O Ceará fez hoje a sua 4ª partida. Se fizer a 7ª, o jogador não pode sair mais, tá certo? E o Bill já participou de 3 das 4. Eu achava até que aquela reação anterior, que ele teve que ficar fora, eu achava que já era prevendo o empresário dizendo, cara, não vai porque vai já esgotar, você vai ter que ficar. E o técnico não gosta de você, certamente, porque eu só admito esse fato para você deixar um Bill fora de campo. Vá comparar a produtividade do Bill com a do Alex Amado, certo, com a do Felipe, né? Com a do Assisinho, não tem nada a ver, tá certo? O Bill é goleador. Entrou e fez 2 gols. São goleadores. 3, né? Um foi anulado, mal anulado. Ele fez 3, o Bill. Fez um e um que foi anulado, né? Pronto, ele fez 2 e valeu 1. Pois tá é. Certo. Então o Bill entrou e fez 2 gols. Verdade. Tá certo? Então, mas o treinador não gosta. Foi mal anulado o gol, né? Pra aquele gol rádio agora, tá pegando um bonde andando, o Bill fez um gol que seria o primeiro do Ceará e foi mal anulado. 2 jogadores dando condição, um na mesma linha, que estava com ele, e um lá na esquerda da área que estava dando condição, mais ou menos um corpo atrás do Bill, quer dizer, tinha plena condição. Ele fez o gol e anulado, certo? Então, em termos de ataque, o Ceará tem esses 2. Agora vai trazer jogador mais ou menos ainda, tá certo? Já trouxe um meia que é mais ou menos, tá trazendo um outro atacante aí, eu não quero entrar aqui na frente do Rodrigo, que ele vai trazer essa informação, mas tá trazendo jogador mais ou menos, e não é para ser jogador mais ou menos. Não foi atrás do Neto Berola lá, que é um baita jogador. Porque o salário dele é 120 Berola mil embaixo reais. do Piraí é outra coisa, mas é jogador de futebol, né? Aí é 120 mil reais. O Ceará não pode pagar 120, então de 40, 30 é isso aí mesmo que tem. É isso. Se for manter esse padrão que jogador mais ou menos está dentro do time, o time vai patinar, agora está em 13º, tá certo? Está ali a 2 pontos da zona de rebaixamento depois de 4 rodadas. Tem times abaixo dele que ainda vai jogar, né? Isso, ainda vão jogar. Hoje é o caso do Tupi, que vai jogar ainda contra o Bragantino. Hoje, né? O Vila Nova jogou, já perdeu, tá com 3 pontos. Pronto. O Oeste também já jogou na rodada. Isso é só o Tupi mesmo. Pode chegar a 6, então, né? Pronto. O Ceará tá em 13º, tá em 14º. Quer dizer, o Paysandu vai jogar, tem 3 pontos também, viu? Paysandu. Aliás, tem 2. Paysandu tem 2. Pode chegar a 4. Pode passar. Então, é isso, Então o Ceará, com jogador mais ou menos de 20, 30 mil, joga em casa. Vai ser para isso mesmo, para lutar, vamos fugir, para não cair. E vem na cabeça do torcedor, isso é que o torcedor imagina. Agora deixa eu dizer aqui, corroborando com o que já falou o J. Romulo e com o que está falando o Edmilson Maciel, na minha concepção o Ceará não precisa de contratações, o Ceará precisa de reforços.
É justamente isso que eles estão falando. Trazer por trazer nomes para ele, não adianta. Tem que trazer reforços. Aquele que vai chegar para ser titular, que vai chegar para assumir a condição de responsável pela equipe, de fazer gols, de criar jogos, de criar jogadas, enfim. Contratações não adianta. Já temos aí mais de 30 jogadores. Precisamos de reforços pontuais, mas que venham para fazer a diferença. Temos novidades com o repórter Rodrigo Cavalcante. Depois dessa derrota do Ceará, tem novidades aqui no lance final. Adriano, a programação do Ceará em relação a retorno não foi repassada, mas a expectativa é que o time chegue no período da tarde deste domingo. Afinal de contas, na terça-feira já tem o confronto contra o Goiás às 7h15 da noite. Em relação ao Ceará, o atacante Rafinha, aquele mesmo que chegou a vir, ele não treinou em Porangabuçu, fez exames médicos fora de Carlos de Alencar Pinto, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, retornou ao time paranaense para fazer o tratamento da parte questão clínica. Agora ele retorna para fazer a parte física no Ceará. O Ceará optou por ter o atleta fazendo a parte física em Porangabuçu. Então, um atacante Rafinha chega entre segunda e terça-feira. É um atacante que chega para ser um reforço a mais. Ele foi pedido do técnico Sérgio Soares, chega agora recuperado clinicamente, vai aprimorar a parte física em relação à situação de Ceará. O Wesley aguarda a situação de condicionamento físico, também cerca de 10 dias. É uma situação que ainda vai se resolver do meia Wesley. E quando se tem chegadas, geralmente tem algumas saídas. E uma das que podem acontecer é a do atacante Assisinho. Esse atleta deve ser emprestado a um clube. O Ceará já foi procurado por esse clube e esse atleta deve ser emprestado a Assisinho para outro clube, e aí deve definir a situação desse atleta. Portanto, o Rafinha deve estar chegando entre segunda e terça-feira, o Assisinho deve ser liberado para empréstimo. Só tenta, o Rodrigo, o Rafinha é um jogador que o Ceará esteve para contratar, não contratou porque o jogador estava contundido, isso, né? É como eu tava... Certo, você estava falando, mas eu quero lembrar do Rafinha, outros clubes que ele já passou. O Rafinha, ele é um jogador que pertence à equipe do Atlético Paranaense. Certo. Esse ano jogou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, marcou 6 gols, mesmo não sendo titular, mas marcou 6 gols lá pela equipe da Ferroviária. Chega com o aval do Sérgio, foi um jogador pedido pelo Sérgio no início. É um atacante de velocidade, né? Isso, até pelo nome Rafinha, não tem como ele ser atacante. E a situação em relação a reforços no Ceará, o que é que o Ceará ainda busca? Um zagueiro, mais um atacante de lado de campo além do Rafinha, e aí a situação de um meio-campista. No caso, chega o Rafinha. O outro atacante que o Ceará deseja e não me esconde de ninguém é o Neto Berola. Esse jogador recebe R$200 mil na equipe do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, perdão. O Atlético Mineiro está propenso a pagar metade do salário do jogador. O Ceará já tem conversas adiantadas. Qual que é o problema? O Neto, ele tem vínculo ainda com a equipe do Santos até o final do mês. Ele estava emprestado do Atlético para a equipe do Santos. Na teoria, legalmente, o Santos ainda não devolveu para o Atlético Paranaense. Então, o atleta e o Atlético Mineiro aguardam o retorno, tanto na parte financeira, né, de pagamento de mês, que o jogador ainda não recebeu o mês de maio. Quando ele receber o mês de maio da equipe do Santos, aí ele definirá a sua vida em relação ao Atlético Mineiro, que deve reemprestá-lo. Os clubes da Série A, houve uma situação falando que o Sport o procurou, mas o Sport negou a situação. Na verdade, o Oswaldo de Oliveira não quer esse atleta. A diretoria do Sport quer esse atleta, mas o Oswaldo não quer. Então ficou essa indefinição e o Sport não vai querer esse jogador. E aí a situação dele ser emprestado para clubes de Série B. O Náutico procurou, mas o Ceará foi que fez a melhor proposta em relação a pagar os 50% do Neto Berola. E aí tem essa situação de uma possível vinda dele, mas uma situação que só vai ser resolvida até o final do mês, porque como eu falei, ele ainda pertence à equipe do Santos, então ele ainda está vinculado ao Santos, e aí só quando retornar de empréstimo ao Atlético Mineiro pode resolver sua vida. Portanto, Rafinha chegando entre segunda e terça, Assisinho devendo ser liberado por empréstimo, e o outro atacante de lado de campo que o Ceará deseja é Neto Berola, mas tem toda a situação. O atleta recebe R$200 mil,
R$100, o Ceará estava propenso a pagar a metade, o Atlético também a outra metade, e aí, depois da liberação do Santos, deve ser resolvida a vinda ou não de Neto Berola para o Ceará, Adriano. E o Vasco venceu 4-3, o Bahia terminou lá em São Januário, o Vasco continua na liderança, né, com 2 gols de Nenê, né, que deram essa vitória ao Vasco da Gama. O Bruno Galo contra ainda fez o terceiro gol pro time do Bahia, mas foi 4-3. O Bahia deixa o G4 e o Brasil de Pelotas está no G4 nesse momento, com o G4 com Vasco 12, Atlético Goianiense também 12, Avaí 7 pontos, o Brasil de Pelotas também 7, Criciúma quinto com 7, Bahia em sexto também com 7 pontos, em sétimo Paraná também 7 pontos. A partir daí a galera mais abaixo na pontuação. Edmilson Maciel, 2 nomes surgiram aí, o Jota vai opinar também, Neto Berola e Rafinha, e o nosso JP também. Pois é, o Rafinha foi reserva lá da Ferroviária de Araraquara. Esse tipo de jogador, o Ceará é o zero e vezeiro em trazer, tá certo? É mais um para compor o elenco, né? Agora o Neto Berola, qual é a preocupação? O meio que chegou pro Ceará, o Wesley, ele passou 15 dias sem jogar. O Ceará avisou, tem que passar 15 dias treinando. O Neto Berola, você sabe qual foi a última vez que ele jogou? Pois é, né? Eu nem pensei que ele estava fora do você já país. Pensou se foi um dia por um? Você sabe, Rodrigo, quando foi que o Neto Berola jogou a última vez, não? A última vez não, mas no Santos esse ano ele só disputou 4 partidas. Então, imagine que ele jogou em março, aí ele tem abril e maio, vai estar bom daqui a 60 dias. Se a relação é essa, um dia parado, um dia para recuperar. Quer dizer, é isso que precisa ser visto, né? Trazer jogador para recuperar daqui a 6 meses, muito embora, no caso, pela qualidade, jogar, né? O ideal. Pela qualidade do Neto Berola, dificilmente ele vai conseguir um jogador desse nível, aí eu traria, porque mesmo investindo para daqui a 2 meses, dá para você segurar, com competência dá para segurar com o que tem, tá certo? Eu não vou dizer que o Ceará é um time péssimo, é um time fadado a cair para a 3ª divisão, tá certo? Não é. Se corrigir o problema pontual de meia, de armação, pode resolver o problema. Não acredito que o Wesley vai resolver, porque também é um jogador de condução, é um jogador que pega a bola, vai para cima, encosta, tabela, mas é um jogador incapaz de fazer um lançamento, uma inversão de jogada, de ganhar um espaço, tempo e espaço dentro do jogo. Por isso que eu não acredito que ele vai resolver o problema do Ceará. Também não acredito também, Marcelo, falando do Wesley, até porque também, veja só, ele alternou boas e más partidas aqui no Ceará ano passado. E foi dispensado do Ceará, né? Como é que o Ceará traz um jogador que ele dispensou e que supostamente tenha sido por a falta de uma melhor condição técnica, né? Dispensou, trouxe de volta agora. No tocante ao Rafinha, concordo com o posicionamento do Marcel, jogador que não era titular, da Ferroviária, né? Embora o Campeonato Paulista é muito mais disputado que o Campeonato Cearense, e o Neto Berola com essa condição de parado, né, jogador que, tudo bem, tem um histórico, né, bom jogador, artilheiro, mas parado, puxa vida, 60 dias sem jogar, pelo amor de Deus. Agora, eu fico pensando aqui, é o seguinte, como é que um jogador também relaxa dessa forma, né? Tudo bem, não tá treinando, não tá jogando, mas não poderia manter a forma, ou será que ele tá mal condicionado? Em relação a uma situação do Wesley, é até uma situação que ano passado ele apresentou. O Wesley tem uma situação, não é nem clínica, é fisiológica, de recuperação de jogo, principalmente. Um jogador que passou aqui também, que também tem esse problema, é o Eduardo, que hoje está no América Mineiro. Um jogador que frequentemente se lesiona e não teve sequência no passado e só jogou melhor na reta final, justamente por causa desse problema fisiológico. E agora ele retorna, tendo feito uma pré-temporada na equipe da Ferroviária, mas a última vez que ele jogou foi contra o Fluminense no jogo de volta lá no Rio de Janeiro, e agora assinando com o Ceará. O Sérgio falou em 15 dias, mas a expectativa é que seja em torno de 10. Mas mesmo assim é um prazo muito grande para o momento que o Ceará vive, que hoje precisa de jogadores que cheguem, como você bem falou, para chegar para vestir a camisa e ser titular. É verdade. Descer do aeroporto e já com o nome lançado no bid, vai, faz um treino ali, rapaz, vamos lá para o jogo, você é o cara para pegar essa camisa e pegar a titularidade. Mas infelizmente no Ceará não acontece assim, e é por isso que eu estou aqui, ó. Eu participo aqui de uns 10 grupos do WhatsApp de torcedores do Ceará, todos eles unanimemente pedindo contratações e, como o JP que falou, reforços, né? Para chegarem e serem titulares do Alvinegro. Torcedor aqui opinando, aqui no Bola na Rede Zap, o Carlinha, Maiara, Fernando Barroso falou: o treinador não tem culpa, quem tem culpa é a diretoria, que é amadora, só tem
canela de pau, mas o jogador realmente não tem culpa de ser contratado, né? Quem contrata é que a responsabilidade fica para quem contrata, né? Então a diretoria tá pisando na bola, na opinião de muitos torcedores aqui no Bola na Rede Zap. Antônio Carlos, deixa eu ver aqui quem tá, não é Antônio Carlos não, ele tá falando do jogador aqui, é uma crítica ao jogador, mas ele não tá colocando o nome dele, então fica difícil, a gente não vai ler crítica de quem não coloca nome, né? Fica difícil, a gente aqui vai ler quando coloca o nome da pessoa. Kaique e Clara, do Presidente Kennedy, também conosco aqui no Bola na Rede Zap. Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui também, para mandar esse alô. Deixa eu ver aqui. Não colocou o nome também. JP Quintela, conhece os dois jogadores que o Ceará está interessado? A aposta nesses dois é uma boa, o Rafinha e o Neto Berola? Ou essa condição aí de jogador parado é sempre assim um tormento para as equipes? Conheço, o Rafinha é isso que os dois já falaram, Edmilson Maciel e J. Romo. Agora, o Neto Berola a gente sempre acredita pela qualidade dele. Lembrando que em 2015, ele atuando pelo Santos, ele só fez 2 gols. Assim, se você esperar que o Neto Berola chegue para resolver os problemas de gols, não será esse o cara, né? Se você for ver ao todo da carreira do Neto Berola... Até porque o Ceará tá bem servido, né? Tem exatamente. o Rafael Costa. Exatamente. Então, não é o Neto Berola para fazer os gols. Se você vê a carreira dele inteira, você vai ver que ele não é um homem de fazer tantos gols. Agora, é esperar no Rafa Costa e no Bill de fazer gol, e o Neto Berola para criar, para ajudar e para ser um grande nome, né? O Neto Berola, acredito sim, né, nesse nome, nesse nome de peso, que se o Ceará conseguir fazer essa negociação e investir 50% do salário dele juntamente com o clube que detém os direitos do atleta, será muito importante para o Ceará. O Rafinha vem para compor o elenco, talvez aí para o lugar do Assisinho que está sendo emprestado. Agora, JP, você falou essa informação aí, qual foi o ano que ele fez 2 gols? Ano passado, 2015. 2015 pelo Santos. Ele atuou 26 partidas pelo Santos e fez 2 gols. Então esse ano ele atuou 5 partidas e não fez nenhum gol. Então era melhor trazer o Rafael Vaz, que em poucas partidas... 2 partidas fez 2 gols. Não, era melhor trazer os 2. No decorrer da partida, né? Ele entra e fez 2 gols importantes pelo Vasco. Verdade. O gol do título contra o Botafogo e o gol... da classificação para outra fase contra o CRB. Agora trazer o Rafael Vaz. Agora é bom lembrar que o nível dos adversários do Santos é bem diferente do que o Ceará está tendo hoje, não é? Como é a informação que está saindo aí? É que o Rafael Vaz termina o contrato agora dia 6 com o Vasco, e o Eurico já afastou porque o empresário dele está negociando com o Flamengo. Estaria negociando o Rafael Vaz com o Flamengo. Agora até o pessoal no Rio está brincando que o Rafael Vaz vai ficar no lugar do Guerreiro, não vai ser contratado para zaga, né? O Flamengo iria buscar outro zagueiro. Terminou, né? Terminou, a Liga dos Campeões terminou com o Real Madrid levantando a taça, Zinedine Zidane levantando aí o primeiro grande título dele como técnico de futebol, o Zinedine Zidane, que ontem foi muito criticado pelo Materazzi, aquele ex-zagueiro que quando era jogador, tomou aquela cabeçada dele, falou coisas impróprias para ele, e o Zidane deu aquela cabeçada na decisão da Copa de 2006, e o Materazzi falava ontem que se o Zidane não ganhasse esse título, ele sairia do Real Madrid, o Real Madrid não ganharia nada enquanto o Zidane fosse treinador. Então o Zidane foi muito, inclusive, educado ao responder a pergunta do repórter que indagou isso, que o Materazzi havia falado isso dele, e ele foi muito educado, ponderado, disse: vamos esperar a decisão amanhã, o meu trabalho, confio no meu trabalho, e aí está. Nos pênaltis foi sofrido, mas Zidane levantou a taça. Pois é, uma covardia que eu estava conversando aqui com o nosso JP Quintero. Bota os caras para jogar 90 minutos, aí vão bater pênalti. Cara, o cara sem poder andar, chegava lá se arrastando, segurando uma 120 perna. 120 minutos, que teve 120 minutos, jogaram 90 mais 30 e ainda tem que bater pênalti. Agora, o Zidane tem uma sorte muito grande, mano. Quem foi decidir outro pênalti para ele foi o Cristiano Ronaldo. É moleza, né? Aí fica fácil, né? Aí fica fácil levantar taça e conquistar títulos, né? O Rodrigo está passando a informação aqui para nós que o Zidane é o 4º técnico que foi campeão dessa competição como jogador também. O Zidane, né? É o 4º treinador que jogou a competição, foi campeão e agora levanta também a taça como treinador. Carlo Ancelotti,
Rijkaard, Guardiola e agora Zidane, e esses dois conseguiram... O Rijkaard é holandês, né? O Frank Rijkaard, que jogou no Barcelona. O Zidane agora é a quarta peça que conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, tanto como jogador como treinador de futebol. A Aurorense está com uma promoção em betoneiras 400 litros por apenas R$ 2.290 em 5 vezes no cartão e garantia de 6 meses. 3484-5272. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Feirão da Construção. Material de construção, hidráulico, luminárias, acessórios e tintas. Washington Soares, próximo à Honda. 3111-2700. Carneiro e Companhia. Gustavo Sampaio, 525. Por trás da Secretaria de Segurança. E espetacular self-service sem peso, com mais de 40 opções, somente R$11,99. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio. O primeiro da região com sistema de tempo integral. 3228-4107. Está procurando divisória ou forro de PVC? LC Montagens tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Orçamento grátis. Tudo no cartão 98777-2015. Depósito Itaécio em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próxima à rotatória. 3342-0502. Tá na rede, tá na mídia. Todo sábado, meio-dia e domingo, 11h30, na TV Metrópole, canal 26. Com Fábio Biola. Um papo legal com gente de mídia. Vamos escolher agora o melhor jogador da partida. Quem será? Vem aí mais uma edição do Craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Esse é o lance final aqui 91,3. Você está no som da Rádio de Fortaleza, parceria radioartilheiro.com.br. Futebol Bola na Rede. Equipe Bola na Rede agora escolhe o melhor em campo, o craque Bola na Rede. Edmilson Maciel, comece com ele, que vai escolher o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede. Você entrega a camisa 9 ao cidadão, ele faz 3 gols. O que você quer mais dele? O William Batoré. O William então, né? Ó. Tá certo. Boa noite pra você, Ed. Boa noite. E amanhã, lembrando que tem jornada. Amanhã teremos então mais Futebol Bola na Rede a partir das 6 horas, Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos a J. Rômulo, que agora escolhe o craque Bola na Rede. Também vou votar no William Batoré. 3 gols, né? Não tem mais o que dizer. É, exatamente, ele fez aquele que o torcedor gosta, né? E fez 3, acima do que poderia fazer, e fez 3 para mim o William Batoré, tá bom, meu querido Adriano Júnior? Tá certo, J. Rômulo, bom final de semana pra você, e até terça-feira tem mais, não dá nem pra respirar direito, Série B em ação aí, e o time não tem muito o que lamentar, não tem muito o que comemorar. Terça-feira em campo de novo. É verdade, vai ser assim um domingo meio complicado, né? Com o futebol, porque perder mais uma partida, Campeonato Brasileiro da Série B, a gente fica chateado, né? Como cronista esportivo, também como apreciador das cores do Ceará, mas tudo bem, vamos digerir isso aí, e terça-feira já tem futebol para que a gente possa conseguir ganhar daqui da equipe do Goiás. Um abraço a todos, ao Djavan, forte abraço a você, vou levar um presente para você, mas só dar-lhe-ei quando estiver aí em Fortaleza na próxima terça-feira, tá bom, Djavan? Vai ser bom, você vai gostar, tá bom, Djavan? Um abraço, JP, um abraço, Adriano, Rodrigo, Edmilson, enfim, a todos, um abraço à torcida alvinegra. Valeu, J. Rômulo, que narrou aí 4-2 pro Avaí, jogo na ressacada pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha aqui, Leonardo Filho, ele fala aqui, boa noite, Adriano, já que estão insistindo do Neto Berola, que é 200 mil, por que não vão atrás do Magno Alves, que é mais barato, né? Agora o Magno tá no Fluminense e não quer vir, né? O Magno quer encerrar a carreira dele no time do Fluminense. O Fluminense disputa a Série A, né? E o Levi vem aproveitando também o Magnata nos jogos do Fluminense. Então, não é tão fácil assim. JP Quintela, Paulo Quintela, escolhe agora o craque Bola na Rede. Nosso Benjamin.
Adriano, eu vi um bom futebol apresentado pelo Romarinho. Ele atuou bem, né? Eu confesso que eu não havia acompanhado ainda e ele jogou muito bem. Mas claro que o nome do quadro é craque bola na rede. Tem que ser realmente o William com 3 gols que ele fez e fez toda a diferença realmente, como diz a chamada do quadro. Então, o William Júnior é o craque bola na rede. Valeu então pra você, bem. Até a próxima. Um abraço, meu querido. Amanhã não, mas segunda-feira estaremos por aqui. Deixa eu mandar só um alô aqui para essa galera que tá nos ouvindo sempre, acompanhando toda a transmissão. O Paulo. Mas não é aquele não, né? Também. O Paulo, o Fernando, o Rodrigo, a Dayana, a Paula e a Jéssica. E o Benjamin também ligado com a gente aqui. Grande bem. Valeu, meu parceiro. Boa noite e até segunda-feira. Valeu, JP Quintela. Será que teremos unanimidade? O William marcou aí contra o Ceará, marcou 3 gols, foi? 3 gols, o William foi o goleador. Vamos com Rodrigo Cavalcante. Pra você, o craque bola na rede. Incontestavelmente o William foi o grande destaque da partida. Ficarás com ele no final de semana? Não fico não. Aí, negócio de ficar aí, pode ficar com o Djavan. O William marcou 3 gols e aí a lei do ex não perdoa, né? A lei do ex. Perguntando se você vai ficar com ele aqui, o Djavan. Não, o Djavan pode ficar com o William aí, Djavan. Pode levar. E o William hoje exerceu bem a lei do ex, marcou 3 gols em cima do Ceará e foi o grande destaque. Lei do ex? Como é que funciona? A lei do ex é que o jogador, quando enfrenta seu ex-clube, sempre balança a rede. Hoje o William marcou 3, sempre acontece. E como balançou, né? Hoje balançou que tá sacudindo. Valeu então, Rodrigão. A segunda-feira tem faixa nobre do esporte. Até mais, Adriano. Vamos retornando agora, se Deus quiser, até segunda-feira no faixa. Então, unanimidade aqui na escolha do craque bola na rede. A equipe escolheu então o William, que já vestiu a camisa de Fortaleza e Ceará, que hoje marcou 3 gols com a camisa do Avaí. Em cima do Bozão foi 4-2 pro Avaí. Bozão em campo agora, terça-feira, 7h15 da noite, no Castelão, contra o Goiás. Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Figueirense estão jogando em Curitiba, na Arena da Baixada, e está 0-0. DJ Djavan Rosa, o DJ mais falado de todo o Brasil, está aqui nas Carrapetas, né? Deixa eu mandar um alô pro Bira Presidente. Alô, Bira, tá conosco aqui amanhã, estará aqui ao vivo ao lado de Elton Torres, comandando o Clube do Samba, de 1 às 4 da tarde, imperdível amanhã. O Domingão, não é do Faustão, mas é o Domingão da 3FM. Tem o Clube do Samba, tem também o Fábio Viola de manhã, né? Domingão da 3FM com ele, e você ligado aqui na domingueira aqui da 3FM, e depois tem o Futebol Bola na Rede a partir das 6 horas da noite com a Série C do Campeonato Brasileiro. Kleber Tubarão estará narrando aí o segundo jogo do Fortaleza lá em Aracaju contra o Confiança. A bola rola às 7 da noite, mas a equipe estará a postos a partir das 6 horas e você grudado nos 91,3 no som da 3FM. E uma excelente noite para você, um excelente final de semana. A gente tá partindo, tá zarpando. Vou zoar, vou zoar com você. Paga assim, sábado à noite é dia de zoar, é dia de zoação. Então, vamos zoar. Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação.